vamos começar a nossa DR Live. Professora, primeiramente, Cris, minha amiga, muito obrigado pelo aceite, uma honra, uma alegria ter você aqui. Foi um presente conhecê-la, né, encontrá-la nessa jornada e é sempre muito bom, sempre muito bom revê-la, tá bom? Pessoal, a Cris Stropa, além de uma grande jurista, uma grande professora, é uma inspiração para todas as mulheres. Eu vejo muito depoimento de alunas premium dizendo que como se identificam, como você as inspira, sabe, Cris? E parabéns por isso, muito parabéns por tocar essas pessoas. A professora já foi assessora do Tribunal de Contas, do Gabinete do Tribunal de Contas de São Paulo, procuradora da PUC de São Paulo, professora, doutora e mestre pela PUC de São Paulo. É um currículo altamente invejável. Mestre e doutora pela PUC São Paulo. Se eu esquecer algo, tu me diz, Não, viu, Cris? tá tranquilo. Membro do IDP, membro de São Paulo também, né? E DAP, Do membro Tietê, do do DAP. INCP, autor de diversos artigos, célebre jurista, professora Cristiane Stropa. Uma grande alegria, uma grande honra tê-la aqui. Ó, a Andréa, da nossa pós da Eu Baiana, já vi. dizendo, Cris é maravilhosa. Muito bom tê-la aqui, viu, meu amigo? Uma grande honra tê-la nessa nossa DR. E para as pessoas conhecerem mais você, Cris, eu sempre peço aquelas situações meio engraçadas, curiosas. Você, inclusive, confidenciou uma muito bacana para a gente. Quem quiser, vai Acho lá que por enquanto assistir. foi a pior. Eu não vi nenhuma. Foi a Nenhuma no melhor. mesmo nível. Você ganhou. Você foi a melhor. Foi a que cumpriu a missão, deu algo para a mais impactante. Mas eu quero mudar um pouquinho a pergunta. Eu quero te fazer, até para que o pessoal conheça bem o nosso entrevistado, a nossa entrevistada. É, eu queria que você sintetizasse, resumisse em alguns minutos a Cris Stropa, a professora Cris Stropa, a mulher Cris Stropa, em 3 tempos: passado, presente e futuro. A história, né, o teu percurso, a relação, o desafio. O pessoal vê o glamour, mas não vê o desassossego, o sufoco, a pressão, né? Eu vejo, poxa, a turma vê as coisas boas, não vê o que é ralar no sábado e no domingo, tá viajando e, enfim, estudando, trabalhando, preparando, né? Então, teu passado, tua história, teu Tá. presente, como é que tá a Cris agora e o futuro, os projetos da Cris para o futuro, para os próximos meses, anos. Por favor, no que você puder, passa para a gente aí essa crise em 3 tempos. Tá bom. Bom, primeiro, né, Rony, eu só tenho gratidão, você sabe. Eu falo que a pandemia, eu sempre procuro ver o lado bom das coisas, né? Eu não sou nenhuma poliana, não, mas eu tenho essa visão. Eu digo que a pandemia me trouxe muita coisa boa. Foi por uma escolha que eu fiz, né? E conhecer você, conhecer assim, as pessoas que estão aqui, tem várias, eu nem vou enumerar porque fica passando rapidinho, eu não consigo acompanhar todas. Mas, assim, conhecer pessoas com as quais eu posso agora conviver, posso chamar de amigo, posso trocar ideias, assim, pessoas que me agregam, pessoas que não precisam necessariamente concordar com o posicionamento, mas que discutem em alto nível, né, e que são loucas, apaixonadas por essa temática. Então, isso para mim foi importantíssimo. Você sabe, meu amigo, que eu sou muito grata a você, você já sabe, eu já te disse isso. Mas, assim, eu tô nessa vida há muito tempo, né? Mas eu acho que esse momento da pandemia fez com que talvez eu me expusesse mais, porque eu sempre fui muito retraída. Eu sou tímida, pode não parecer, mas eu sou tímida, né? Então, eu trabalho com contratações, como eu sempre brinco. Eu trabalho desde o Decreto-Lei 2300, porque eu já saí da faculdade querendo focar nessa área, né, de contratação, e comecei a trabalhar com assessoria, né, dentro de ente público. Já trabalhei assim em diversos entes, administração direta, indireta, terceiro setor, o que me deu, né, uma experiência muito boa. Né? Fui comissão de licitação, então foi aquela coisa raiz de fazer licitação pela Lei 8666. Algo que hoje é diferente, eu sei, é evolução, por isso que eu acho muito legal.
quando eu vejo as pessoas, né, essa paixão, essa vontade de estudar que eu vejo, né, nos cursos prêmios, só a evolução desses cursos, porque eu tive a felicidade de participar do primeiro. Eu fui aluna do primeiro. Eu fiz aquele de pregão, depois eu fiz o primeiro prêmio, depois que você me convidou, né, para participar como professora. Mas então, isso foi o meu passado. Eu acho que o meu passado de estudo, eu sempre fui muito dedicada, né? Você falou, sou professora universitária. Eu gosto dessa base, né? Mais doutrinária, até para sustentar, mas eu gosto sempre desse equilíbrio com a prática. Bom, fiquei 8 anos no Tribunal de Contas do município, né? Como você disse, eu sou né? Ex-assessora. O ciclo, tudo na vida é assim, né? O ciclo encerrou, mas a experiência foi muito fantástica, porque me deu uma outra visão da contratação, que é a visão do controle, né? E que, graças a Deus, eu tenho sempre sido convidada para falar sobre isso, porque é algo que muitas pessoas não dominam, essa visão de controle, seja controle externo, seja controle interno, e é algo que a nova lei acaba também por trazer. E quanto ao futuro, eu estou assim, aberta, né, a novas oportunidades. Estou aqui estudando, já tem algum projeto aí um pouquinho mais estruturado e vamos ver se vai dar certo ou não, né? Mas eu estou aberta, né, para o que vier, né? Para o que vier nessa área de contratações não adianta, né? A gente fala que quem gosta disso não sai desse mundo, a gente reclama, né? Que agora, pô, caducou, estava até agora escutando, né, o Victor Amorim, porque esse era o meu medo. Eu falava com ele, mas o que vai acontecer se caducar? Como é que. Oh, caducou a MP. Então, assim, é uma área, eu acho que da área do direito é a área mais, e na administração, a área mais instável. No sentido de que você não tem uma continuidade, mas eu gosto por causa disso, porque nos obriga a estar sempre estudando. Né? Você falou, pô, seu dia foi louco, o meu dia também foi louco. Quer dizer, pô, a gente ficar sempre estudando e sempre procurando e vendo como é que você arruma soluções. Isso eu acho fantástico. Mas é a área mais dinâmica, né? Dois É. pontos. Fazer uma confissão. Nós temos, eu tenho uma alegria, assim, um grande orgulho, assim, ter várias ex-alunos e ex-alunas do curso Premium que se tornaram, são professores, palestrantes, já eram professores, alguns se tornaram depois, alguns se tornaram depois. São tantos, Priscila, Ana, Gisela, é, o Saulo, puxa vida, tantos. E eu tenho que admitir que no seu eu já a conhecia de inscritos antes. Eu não a conhecia pessoalmente, não a conhecia online e conhecia dos inscritos. Aí Cristiano Stolf falei, não, mas eu conheço, esse nome é diferente, eu conheço essa autora. Aí aluna do prêmio, rapaz, é aquela. Aí você apareceu lá na prêmio, eu falei, rapaz, ela tá fazendo o curso. E aquilo mesmo, a gente sem ter contato até então, poxa, que coisa bacana, porque ela é uma administrativista, já é uma administrativista com uma carreira consolidada, mas diante da pandemia, diante desse período, está aqui reciclando, ou buscando informação, ou debatendo. E a academia é isso. Para mim, a academia é isso. É isso que você falou. A gente sempre busca conhecimento, sempre buscar aprender mais e sempre está aberto, inclusive, no debate, né? Sim. Respeitoso, ouvindo os argumentos contrários, aprendendo com os argumentos contrários, seja para refutar, seja para mudar a opinião. E você é um excelente exemplo aqui de acadêmica nata, assim, acadêmica por propriedade, assim, por vocação. Parabéns mesmo, viu? Foi uma grande alegria encontrá-la. E sobre o caducar da lei, eu lembro que eu até botei lá no nosso grupo do NCP aquela motoquinha, não é? Sim, Eu te disse que quando a gente discutiu lá atrás, rapaz, eu não, não porque o entendo Brasil você pode esperar tudo, inclusive tudo. nada, né? É uma loucura. A gente teve um prazo enorme para aprovar essa MP. Várias alterações, muitas alterações relevantíssimas, como aquela questão da adesão à ata de município, que eu não Sim, vejo sim, lógica. Pô, é uma concordo. possibilidade de dar aí uma melhorada e caduca. Quer dizer, Cadu. um tema tão relevante, um tema tão importante. Mas é Mas isso lá, aí, gente. eu não entendo tanto do processo legislativo como meu amigo Vitor, por exemplo, mas eu tenho um pouquinho da experiência com a política, né? E o que aconteceu? Início de mandato é muita medida provisória, que Sim. elas vão acumulando, e depois você tem um problema para administrar. Aí por isso que lá no início eu disse, olha que pode dar problema. Porque
na medida do possível, o governo pode ficar num dilema, ter que escolher de 3 em 5, 6 Sim, MPs, e a Lei Complementar 198 resolveu o problema da prorrogação, que era é, o problema ótimo. federal, né? É. E, enfim, por isso que eu brinquei. Quando eu te disse, mas eu também queria que ela fosse convertida. Acho que seria, sobretudo pelo relatório da Tereza, Sim. acho que seria a melhor opção para a administração, para o país, né? Eu gostei muito do relatório da senadora Tereza. Deixa eu, antes da gente entrar no tema diretamente, já que você falou já desse período da MP, da não conversão dela, né? Você vai ser uma das professoras do nosso curso Premium, Nova Lei de Licitações. Quem está acompanhando as postagens já identificou, né? Se você puder resumir um minuto aqui para os alunos o teu tema, o que é que eles podem esperar, quem não conhece ainda o curso Premium, o que é que eles podem Uhum. esperar desse curso? Então, gente, eu vou, como eu falei, né? Eu fui aluna, né, do primeiro, fui professora já em dois outros, mas quando eu não sou, eu assisto. Até estava terminando hoje, que nem louca, terminando as aulas do quinto. Eu sempre assisto, gente. Eu Ai, que sempre assisto porque legal. você começa a perceber, inclusive, a mudança de entendimento, né? O aprimoramento. Então, assim, eu recomendo esse curso porque é um curso, assim, né? Posso dizer, eu participo de outros, mas até hoje é o curso mais completo que eu vejo, Obrigado, né? Que obrigado. procura ter, né? Se você tem todo esse cuidado de escolher professores que estão bem vinculados às temáticas, então isso facilita bastante no desenvolvimento também dos temas que você propõe. E agora, pessoal, assim, o que me coube, que é um tema que eu falo, eu tenho me dedicado a estar, estou terminando, né? Eu falo que eu não faço nada da vida, eu estou terminando o MBA de controle. Porque eu quero me dedicar a essa área porque eu percebi que é uma área que não tem muita gente que domina e a gente precisa entender. Então, o meu tema envolve o controle interno e o controle externo. Mas sob uma ótica que eu achei bem interessante a proposta de polemizar, né? Porque coisa doutrinária já foi. Agora a gente já entendeu, vamos tentar levantar polêmicas, que existe, né? Existe bastante. Espero que algumas até lá, né? Até o dia da aula, já tenham sido solucionadas. Mas o meu tema vai envolver a questão do controle, que para mim é um tema crucial da lei. Sensacional. Não poder te escolher alguém melhor para isso. Ótimo, ótimo, Cris. O Andrew e o Márcio já estão trazendo treta aqui para Ai, as acredito. mensagens. É, Né? O Andrew já falou que a lei complementar teve contrabando legislativo. Mas foi um contrabando do bem, é, Andrew. Deixa lá. também acho. Nessa hora é Pode. melhor ignorar isso, falando sou professor de constitucional, né? Isso aí, Vitor que lute. Quem é constitucional que lute para Anderson, explicar isso. Não Anderson, é o meu caso. Anderson Ah, o entrou aqui Anderson, agora. O gente, Anderson constitucionalista que luta, deixa ele é, complementar lá. é, é isso, né? Ai, ótimo, ótimo, ótimo. É que já, pessoal, sem querer polemizar, tá? Fiquem tranquilos, a lei complementar já prorrogou. A nível federal, inclusive, até aquela questão da opção por licitar, você tem uma portaria a nível federal que ainda assim exige a publicação do edital, então tá Sim. bem tranquilo, mas vamos experimentar a nova lei, que ela é muito Bem melhor. tranquilo, é ótimo. Bem Vocês não vão tranquilo. nem querer. Vocês não vão nem querer saber da 866, nem lei do Ah, eu perdão, não. também acho, gente. Vira essa página. A lei é boa. Lê é Né? boa, também acho, Cris. Cris, entrando aqui no nosso assunto já direto mesmo, a padronização é um grande desafio. Isso não é da nova lei, já é um desafio Sim. desde antes. Os órgãos de controle há muitos anos vêm cobrando essa padronização. A nível federal, tentativas de melhora nisso, né? Pela SEGES, o governo federal tentando fazer isso, mas é um grande desafio nas contratações públicas. Para Uhum. você, quais são os maiores desafios para que essa padronização realmente vá ocorrendo? Bom, eu vou, Rony, assim, eu tenho até também ultimamente me dedicado a buscar na lei temas um pouco fora da caixinha, né? Eu adotei seu manto, vamos soltar apoio, vamos procurar coisas diferentes na lei, né? Porque essa lei, ela tem muita coisa escondida, gente. Ela tem muita. Quantas vezes eu escuto, né, alguém falar um negócio e falo, gente, eu não tinha pensado nisso. Não tinha lido sobre essa ótica. Então, o tema da padronização é um tema que me interessa. Mas eu sempre digo que a padronização na lei ela tem dois sentidos. Um sentido de padronização no tocante à especificação de objetos, como o governo federal já fez, o tal do catálogo eletrônico de padronização.
que isso para mim, na verdade, era uma coisa que já existia, né? Mas, assim, a minha ideia, até da gente conversar, é a padronização sob a ótica de um procedimento para justificar a escolha de marca. Isso eu acho interessante. Até porque eu tenho uma experiência prática. Eu fiz padronização já. E é algo que não é muito comum, porque eu fiz com base na Lei 8666. Quando eu trabalhava na Universidade de São Paulo, que eu era procuradora, e uma faculdade queria padronizar cadeira. Quer dizer, muito interessante na época, porque não existia. Aí eu olhei para a Lei 8666 e falei, pô, mas tem aqui a ideia, a possibilidade até, né, no caso de compra, preferencial, mas ninguém fazia. Eu me lembro que na época eu fiz uma pesquisa, o que eu encontrei? Eu encontrei um artigo do Diógenes Gasparini, publicado na RDA, que trabalhava o procedimento da padronização. E aí eu trouxe isso, a gente não regulamentou, não tinha uma norma, a gente trabalhou na prática. Então, a gente construiu o processo de padronização, tá? Então, o que eu fico, assim, bem feliz é que hoje, quando eu olho para a Lei 14.133 e ela trabalha o processo de padronização, é exatamente o que já estava no texto do professor Diógenes. Foi exatamente aquilo que a gente fez. Então, eu acho que se há questões envolvendo, como é que eu vou fazer isso? Por quê? Porque a lei não fala que precisa de uma regulamentação, mas precisa. Precisa. Por quê? Porque primeiro você tem que divulgar um documento, na época a gente chamou de edital, né? Porque não tinha esse negócio de chamamento público, na época não se discutia isso. Era edital mesmo, né? Não sob uma ótica. Claro, a gente tentou dizer, olha, isso aqui não é uma competição, gente. Mas a gente especificou o objeto, eu até fui da comissão, pedimos a amostra de cadeira, dissemos como é que nós íamos analisar as cadeiras. Aí os interessados ofertaram as cadeiras, essas cadeiras foram analisadas e houve uma escolha objetiva, ou seja, no final foi exarado um relatório dessa comissão que justificou por que aprovou determinada marca e por que reprovou outras. E aí a autoridade ratificou. E aí a gente teve uma marca padronizada. Interessante, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso, foi apenas uma das marcas foi padronizada, apenas uma das marcas foi escolhida para essa aqui, a partir de agora, que vai ser usada. Isso. Tá? Por quê? Porque, veja, eu até não, e é muito boa a tua colocação, porque eu acho até a lei, quando ela fala em padronização, ela não necessariamente leva para uma marca só, né? Porque você pode padronizar mais de uma, depende da tua necessidade. Mas naquela época, apenas uma é que preenchia todos os requisitos que a gente colocou no edital. Inclusive, eu me lembro que eu fiz o parecer disso à época, um dos requisitos estava relacionado à questão do tombamento, ela tinha que ter uma característica, que ela estava relacionada ao tombamento do prédio que ia ser utilizado para colocar a cadeira. Então, é por isso que eu acho que é um procedimento muito interessante. Mas, infelizmente, não feito naquela época. Por quê? Porque não se tinha regulamentação. Tá? E eu ainda lembro que, na época, o medo nosso foi exatamente o Tribunal de Contas questionar. O Tribunal de Contas não questionou, porque depois dali, como a gente padronizou uma marca só, gerou uma contratação que foi por inexigibilidade. Fornecedor exclusivo, por quê? Porque não tinha competição nem no oferecimento. Claro que padronizar marca não gera necessariamente fornecedor exclusivo, isso é uma balela. Mas ali foi por quê? Por uma escolha comercial, somente uma pessoa, um representante, vendia aqui em São Paulo. Então, ainda isso, né? Eu sei porque fui eu que depois que fiz o parecer, esse negócio de segregação de função, a gente esquece, tá? Porque na época ficou para eu mesmo fazer, entendeu? E eu falei, não, eu vou bancar esse negócio aqui. E não teve nenhum questionamento com relação ao Tribunal de Contas, tá? Não sei se ele desconheceu, se ele, né? Mas, obviamente, toda contratação por inexigibilidade, eles olham com lupa. E não houve nada. Então, veja, se naquela época que não tinha regulamentação, não teve problema, agora que tem, a gente tem que fazer. Eu vi aqui passando, pessoas falando, estou fazendo padronização de mobiliário. Gente, isso é importantíssimo.
Porque a padronização, ela facilita, você não está vinculado a uma contratação, então você não tem que se preocupar com preço, você tem que se preocupar com especificação, qualidade. Eu acho até que esse referencial da lei é um referencial aberto, não é um referencial fechado. Você pode analisar tudo aquilo que você entender que é pertinente para fins de padronização. Interessante. A Vivi, por exemplo, está colocando, nossa querida amiga Vivi Maffisoni, né, Maffisoni, que é professora também, a Vivi está colocando que lá no Rio Grande do Sul eles fizeram e com mais de uma marca selecionada, né, padronizada. Eu já vi muito em processos, a gente já tinha uma marca por conta de uma licitação, né, já tinha, por exemplo, já tinha uma parte das cadeiras. Então, não fazia sentido eu licitar e ter cadeiras diferentes no auditório, no escritório, naquele ambiente. Então, não, a marca é esta, por quê? Porque no resultado da contratação anterior já tem essa marca, não faz sentido eu ter diferenças. A padronização é feita por marcas que já estão lá. Sim. Fazer o processo para escolher uma marca e dizer vai ser esta aqui, eu nunca fiz. Interessante. Interessante, Foi. interessante. Porque assim, eu me lembro que na época até que eu fui pesquisar isso, eu lembro até que na época eu escrevi sobre isso. E agora, recentemente, eu e a Gabi escrevemos, mas pensando em um ponto derivado, que é a questão da adesão, né? Que a gente pode também falar alguma coisa. Mas o que eu encontrei foram administrações, veja, gente, a época, tá? Isso é coisa velha. Que fazia assim, eu tenho, sei lá, minha frota, a maioria dos carros da minha frota é marca tal, então está padronizado. Eu falava, gente, desculpa, padronização não é isso. Muito embora a Lei 866 nada falasse, a padronização ela é um procedimento, porque você tem que evidenciar que aquela marca, o modelo, é a que realmente atende a determinadas características que você precisa que sejam padrão. Porque senão você coloca aberto e vai disputar especificação na licitação, né? Então, não é isso, mas isso também acontecia. Tá? Então, isso para mim leva até a questão do controle, tá? Num primeiro momento, ser um pouco resistente. Porque o problema do controle é que essa padronização direcione. Eu acho que ela não tem essa finalidade. A padronização tem uma finalidade de, num procedimento específico, desvinculado de análise de documentação da empresa, de análise de proposta, você evidenciar objetos que te atendam. E assim, até uma coisa que eu andei pensando e faço até de perguntas. Por que não padronizar serviço? Porque a lei, quando fala da padronização, ela fala dentro de compra. Mas por que não? A gente não pode padronizar um serviço nesse sentido de pegar essa palavra e ampliar? Eu entendo que pode. Essa lei ela é tão boa que ela permite, né, esses questionamentos. Quer dizer, eu não posso pensar até em fazer um processo de padronização atinente a um serviço? Talvez possa, né? A uma rotina específica. Eu entendo que pode. Eu estou pensando aqui na aplicação prática, realmente, definir metodologias para a execução de um serviço é possível tranquilamente. A padronização, estou pensando aqui na aplicação, mas certamente que é possível a gente padronizar, a gente definir estándares de realização, sim. Não sei como a gente conseguiria fazer isso em relação ao serviço. Além do que já fazemos com as especificações, a definição de rotinas e como devem ser realizadas, né? Interessante. O Márcio já está colocando aqui que serviços também atenderão aos princípios da padronização. Eu acho. Porque a lei, Interessante. quando ela fala, ela coloca padronização para serviço, né? Sim. Então, só que quando ela vai tratar dessa espécie de padronização, ela trabalha lá no artigo 43, mas dentro da temática compra. Quando ela está tratando da temática serviço, ela não fala dessa padronização. Então, dá a entender, assim, aquele olhar muito rasteiro? Não, não. Aqui é aquele primeiro sentido de padronização. Padronização no sentido de especificação. Não no sentido de escolha de alguma coisa certa. Sim. Mas Pronto, que é mais ou menos o que Rafael Mota coloca, né? Como padronização de serviços, algo semelhante à definição de rotinas pela ISO. Então, Isso. a execução do serviço tem que ser dessa forma.
Faz todo É, sentido, mas faz todo sentido. Dessa eu, forma faz todo sentido. sim, mas eu entendo que não. Eu entendo que a gente não pode ficar, sabe? Eu acho que a ideia inicial desse momento da lei, até que a gente concretize, é você estar aberto a isso. Quer dizer, não feche, tá, a possibilidade de olhar para esse dispositivo de padronização e dizer, não, ele pode servir para outra coisa que não seja só compra. É claro que compra, até, né, pela característica toda, a compra em geral é comum. É mais fácil você pensar numa padronização dentro dessa lógica de processo. Agora, não, para mim não é impossível. Não é impossível, Perfeito. né? Perfeito, perfeito. É, O nosso amigo Alessandro Macedo, ele tá lembrando você para pré-qualificação aqui. Abração, é, meu amigo Alessandro. A gente vai entrar já já na já vai pré-qualificação, entrar. Alessandro. É. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a diversidade de estrutura entre órgão federal, estadual, municipal, né? Veja, mesmo entre órgãos federais, tem alguns com mais equipe, menos equipe. Você acha que isso é um problema, é um empecilho, é uma padronização ampla? Vou até ser mais Uhum, claro na pergunta. A gente vê uma tendência sempre do federal de tentar impor os modelos, né? Definir os sim. modelos através de discussões normativas, pensando na padronização, né? Será que se houver essa tentativa por parte do federal, não haveria um empecilho grande no fato de que esses recursos federais são dirigidos para, às vezes, estruturas municipais ou estaduais com, uh, com digamos, estrutura muito mais fraca, mais frágil, até o mercado às vezes é diferente, a Uhum. realidade econômica, a realidade cultural diferente. Será que isso, num país continental, não poderia ser uma dificuldade, obviamente não um empecilho absoluto, mas uma dificuldade em algumas localidades? Olha, Rony, eu acho assim, a hora que o governo entender qual é a utilidade, porque acho que muito dos instrumentos dessa lei, eles não são novos, Perfeito. né? Você até sempre aponta Verdade. isso. Muita gente, muita coisa já existia da lei 8666, né? Convenhamos, amigo, isso aqui já estava lá e não era utilizado. Mas já, né, outros já existiram a partir da lei do RDC. Então, assim, o que eu penso é que o governo não entendeu a utilidade. Ele olha assim, isso aqui vai dar trabalho, como a padronização, né? Vai dar trabalho fazer. Não, gente, dá trabalho. É o que eu falei, aqui eu fiz durou 6 meses. Dá trabalho porque ele tem um time de análise, de você tem que divulgar, você tem que transformar isso em algo público para o mercado, você tem que fazer análise até para você tomar uma decisão. Né? Então, a partir do momento que o governo entender que isso é útil e que isso vai gerar, no momento posterior, uma celeridade na sua contratação, aí eu não vejo essa diferença, sabe, de ser federal, estadual, municipal. Porque, assim, o que não é possível para mim, quando eu olho para esse processo de padronização, é uma padronização, por exemplo, em caráter nacional. Isso, para mim, não existe. Porque É. aí eu tenho que admitir que cada ente federativo tem a sua própria realidade, sua própria necessidade. Então, não seria possível alguma coisa. É diferente do catálogo de padronização, gente. A gente está falando de coisas diferentes, muito embora, né, essa lei às vezes ela é meio complicada porque ela usa a mesma palavra com sentidos diversos. Né? Catálogo eletrônico de padronização é uma coisa. Aí eu até acho que estados, municípios podem acabar encampando, né, uma especificação, uma padronização adotada na esfera federal. Não vejo problema nenhum nisso. Mas o processo de padronização, aí, a meu ver, não é possível você fazer alguma coisa a nível nacional. Mas o que não elimina, e uma coisa muito legal da lei, é esse negócio chamado adesão de padronização. Então, se o controle agora, ou ele vai parar com essa bobagem de adesão, que a adesão não é algo ruim, a adesão é uma coisa lógica. Se alguém já fez bem feito, e eu preciso daquilo que alguém já fez, por que eu preciso fazer de novo, meu Deus do céu? Eu nunca entendi isso. Então, essa lei traz essa lógica de adesão à padronização. Aí, ok. Se você, né, na esfera federal, você fez uma padronização e eu aqui no município me interesso por um objeto com aquela padronização, por que eu não posso aderir? Eu vou justificar qual é a vantajosidade. É muito similar à adesão a uma ata de preços. A ideia é a mesma. Então, Interessante. aí diminui essa simetria que você está colocando, entendeu? Uhum. A Thaís está colocando aqui, Thaís Rodrigues, querida Thaís, ela está colocando como seria,
já que quando a gente for fazer padronização, né, usando até aquele exemplo que você citou, a gente está excluindo algumas marcas. Como é que funcionaria isso, por exemplo, a nível de contraditório, né? Fez o edital ou o chamamento, fez a análise, algumas marcas não atendem essas especificações. Como é que a gente faz a questão da vedação? A lei até admite, né, vedar a Tá. marca. Mas como é que É, ficaria a questão do contraditório? tá. É que aí não é bem uma vedação de marca, né, gente? Assim, não é dentro da lei, não estou falando da vedação de marca que pressupõe um contrato já formalizado e eu já ter usado o objeto. Não. Uhum. Exato, Aqui exato. Exato. Perfeito, aqui a gente perfeito. está Para falando isso, a lei, inclusive, tem previsão expressa, né? de Tem que dar processo e tudo contratório de mais. ampla defesa. Assim, eu vou até usar o exemplo, e eu vi que, né, pessoas já fizeram, como é que a gente resolveu isso à época. Por isso que foi um processo demorado. A gente analisou cada objeto, cada cadeira que foi mandada. E a gente fazia um relatório e dizendo, isso atende, isso não atende, e por quê? Isso foi dado à publicidade. E eles tiveram Uhum. um prazo para recorrer. Porque esse, veja, não é, e assim, o que se tem que deixar claro que essa eventual não padronização não é sanção, entendeu? Não é sanção. Isso não gera nenhum impacto, né, negativo para aquela marca. É diferente da vedação, onde pode até gerar uma outra consequência, por isso que eu acho que também é outro instituto que merece ser estudado, muito bem estudado, a nova lei. Mas eu não padronizar uma determinada marca não significa que ela não sirva. E outra, gente, essa padronização não é eterna. Eu posso padronizar agora e daqui a 2 meses, quando eu for fazer a contratação, eu falo assim, putz, evoluiu, isso aqui já não me serve mais. Por isso que precisa ser muito Ah, bem pensado. Pode acontecer. A gente está vivendo, né, um tempo das coisas mudam tão rapidamente. Então pode ser que aquilo não me sirva mais. Então eu fiz uma padronização. É a ideia. Por isso que eu falo, isso aqui precisa ser regulamentado, tá? Então me preocupa não ter nenhuma preocupação, não estar no radar uma regulamentação. Porque o que a lei coloca no 43 não é nada daquilo que é um processo de padronização. Entendeu? Então ela precisaria prever isso, até para dizer, olha, não tem essa consequência, não há impedimento nenhum que eu abra uma licitação e que aquela marca que não foi padronizada venha participar e eu a escolha por outro critério que não é a padronização. Né? Se a gente tem uma ata de registro de preço e a gente não tem obrigatoriedade de usar a ata, a lógica é a mesma. Não é porque eu padronizei que eu tenho a obrigatoriedade de contratar somente aquilo que foi padronizado. É claro que dentro de uma lógica, né, de eficiência, de efetividade, também não se pode fazer um procedimento que custa, porque houve pessoas envolvidas ali, e depois eu não usar. Né? Mas a lógica é a mesma do registro de preços. a, a Thaís é uma querida colega da AGU, brilhante colega da AGU no Rio de Janeiro e faz parte da Câmara Nacional de Licitações e Contratos também. Uhum. Ela explicou aqui que, na verdade, a pergunta é sobre o artigo da vedação de marca, né? Ah, tá, E aí tá. ela fez, É, realmente aí tem que ter contraditório e ampla tem. defesa, Thaís, eu acho que até tem previsão na lei, mas ela coloca Tipo, uma questão que eu não tinha pensado, olha que interessante. Se um órgão federal vetar, quer dizer, teve um problema lá no contrato, o órgão federal, não, essa marca aqui não me serve mais. uhum. E isso poderia implicar na mesma proibição para outros órgãos? Eu particularmente acho que não, viu, Thaís? Não, Ah, não pelo menos diretamente, não diretamente, porque ela não teve essa oportunidade de defesa em relação a todos os outros é. órgãos, apenas para aquele órgão. Mas interessante, não tinha pensado Não. nessa consideração dela, não. Assim, eu já analisei isso, acho que eu escrevi um artigo com a Renila sobre isso, esse processo de vedação de marca, porque eu fiquei descobrindo coisas dentro da lei que eu falei, pô, isso aqui ninguém detalhou, precisamos detalhar isso aqui. E o problema, né, até tem acho que um artigo também do Rafa sobre isso, eu analisei o dele e só ampliei. Que a gente vai ter que discutir essa questão da vedação de marca. Por quê? Porque a vedação é uma restrição, ela não é sanção, tanto que ela está em outro dispositivo da lei. Né? Então, ela não está lá na lei quando ela fala em sanção. E vedação de marca não é algo que você aplica à empresa, é à marca. Então, o problema são as consequências. Porque se eu instauro um processo de vedação de marca, eu vou ter que rescindir o contrato ou a empresa pode trocar? É isso que a gente vai ter que discutir um
monte de coisa. Como você falou, mas não gera consequências para outros entes. Será? Pensa que você fez um processo de padronização de vedação de marca. Eu sou uma administração que estou fazendo uma licitação, tenho ciência disso, porque você vai ter que divulgar. Vai ter que colocar no PNCP isso. E aí eu consulto e falo, gente, essa marca foi vedada. Peraí, eu como um bom gestor, zeloso que tenho que ser até pela ideia de governança, eu vou deixar você apresentar essa marca? Não. Eu vou dizer, sinto muito. Essa marca eu não vou aceitar. E vou usar o processo de vedação. Muito embora não tenha sido eu, muito embora o problema não tenha acontecido comigo. Então, isso é algo que a gente vai ter que discutir, sim. Porque vai gerar muitas consequências isso. Tá? E essa sanção, essa vedação, ela não pode ser eterna, Rony. Né? Hoje em dia a gente fala em prescrição quinquenal. Então, assim, no máximo, uma vedação de 5 anos. Agora, ele não vai poder se reabilitar, se até o inidôneo pode se reabilitar, uma marca não pode ser reabilitada, eu entendo que sim. Então, assim, a gente vai ter que construir isso. E até agora eu não vi ninguém trabalhar isso. Tá? Essa questão da vedação, realmente, até o Marcos botou o texto da lei, né, que a lei fala em administração, o Márcio colocou. Eu acho que ele deve ficar, pelo menos, na minha opinião, deve ficar restrito ao órgão que fez a vedação. Não pode diretamente ser usado por ninguém, pensando aqui em brainstorm. Agora, indiretamente, ele pode afetar outros órgãos. Por exemplo, uma ata de registro de preço. Eu tive um problema com a marca, sei lá, a marca Xing Ling, tive processo com contraditório em ampla defesa. Thaís, nesse caso eu acho que tem que ser chamado o representante da Xing Ling para eu poder ter digamos, esse processo com contraditório em ampla defesa, restringir a Xing Ling da minha licitação. Licito não ganha a marca Xing Ling, ganha a marca Superstar. Quer dizer, outros órgãos vão fazer adesão a essa minha ata, né? Que a Xing Ling não pôde participar. Se for, por exemplo, uma ata federal compartilhada, enfim, acho que indiretamente pode até acontecer, mas não diretamente. Mas isso é muito massa de licitação, né? Vão aparecendo essas coisas e a gente precisa de realmente regulamentação, como você disse, a gente precisa de regulamentação para ir arranjando essas soluções para os problemas que vão surgindo. Mas deixa eu aproveitar a questão da pré-qualificação e passar, que o Alessandro algumas vezes já falou, eu acho que ele ainda está aqui, tá aqui, eu vi uma mensagem agora, meu amigo Alessandro está aqui. Na pré-qualificação, né? A pré-qualificação é um instrumento que pode ajudar muito na eficiência das compras públicas. De certa forma, ela vai ajudar também pode ajudar também nessa padronização. O que é que você acha da pré-qualificação como instrumento para melhorar a eficiência das compras públicas, notadamente agora na nova lei de licitações? Tá. Assim, porque na lei 866 também tinha, né? Pré-qualificação. Só que era uma pré-qualificação diferente. Eu cheguei a participar, eu participei de uma pré-qualificação como licitante. Por isso que eu falo, gente, eu já fiz de tudo na vida. Mas foi muito legal. Me perdoa. Mas essa, inclusive, era a diferença. Lá era pré-qualificação subjetiva. Só subjetiva. Só subjetiva. A Thaís, inclusive, citou a do INCA, e nós discutimos, já conversamos muito lá nas reuniões da Câmara, porque eu dei um parecer há um tempo atrás pela SJU Compras, que disse, olha, o INCA faz objetiva. Não há previsão na Lei 866 autorizando. Então, ele está fazendo sem previsão legal. Quer dizer, ele está criando um procedimento que restringe a participação de outras... Restringir, né, a participação de outras marcas que não estão pré-qualificadas na licitação sem ter previsão legal para isso. Na nova lei ele pode. Na 866 eu entendo que ele faz isso com certa insegurança jurídica. Eu acho que ele não pode, né? E até isso tinha uma opinião diversa, a gente sempre discutia, debatia, sempre de maneira muito respeitosa. A Thaís é uma pessoa simpaticíssima na nossa Câmara. Não, e até lá, assim, o TCU não pode fazer mais, né? Que eu me lembro que até essa que eu participei depois deu um rolo junto ao TCU, porque ali era um meio indireto de você conhecer quem iria participar, né? Então, na verdade, e com aquela visão que a Luísa tinha de tudo é corrupção, tudo é errado, tudo. Imagina, aquilo era uma loucura, você já saber de forma antecipada quem eram os licitantes.
Mas, Exato. graças a Deus, essa ideia cai com a nova lei, porque se percebeu que isso não adianta nada. Se eu que tenho que evitar a corrupção de outra maneira. Então, eu acho que a pré-qualificação, ela é outro instrumento que merece ser usado, né? Por quê? Porque ainda mais com essa possibilidade de você fazer pré-qualificação tanto para já, tirando do processo licitatório, que isso que eu acho que é o mais interessante. Você já pode escolher quem vai ser o seu fornecedor, você já fez toda a análise dele, que é uma análise muito. Vai além de habilitação, porque a habilitação por habilitação, o registro cadastral já fazia. Mas a gente não chegava nas minúcias, por exemplo, de qualificação técnica. Não, porque não tinha como, porque aquilo era muito específico do objeto. E a ideia da pré-qualificação é você descer nesse nível de detalhamento. Por isso que ele fala, olha, aquilo que já está no cadastro, você usa o cadastro, né? Mas você vai além disso. Então, é como se você destacasse do processo licitatório a análise da empresa. E outra é a pré-qualificação do objeto. Até assim, né, me fizeram, foi até no por isso que eu conversei com você desse tema, que eu falei, pô, me fizeram uma pergunta que eu achei super interessante, mas, professora, como é que a gente diferencia para qualificação de padronização? Quer dizer, tudo a mesma coisa. Não, gente, não é a mesma coisa, né? Não, eu posso até chegar num resultado similar, mas com a pré-qualificação, não necessariamente eu estou padronizando. Você pode, quer dizer, você pode, mas Sim. depende do sentido da padronização. Aqui é padronização no sentido de especificação, não no sentido de direcionamento de escolha de marca. Padronização, marca. Não, eu entendo que não é a mesma coisa, porque são procedimentos diferentes. Perfeito, Tá? perfeito. Para mim, são procedimentos diferentes. Sim, 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 são diferentes. O André, colocou, ele tinha colocado algo antes, André. O André defende a pré-qualificação objetiva do INCA. Que eu repito, até no meu parecer, eu disse, eu acho maravilhoso. Do ponto de vista de resultado utilitarista, eu acho maravilhoso. Eu só lamento que não fica seguro pela ausência da previsão legal. Na É. nova lei, é interessantíssimo. Até, André, você falou um comentário mais adiante, anteriormente, né, aqui na live, que foi sobre um Banco Nacional de Pré-Qualificação. Acho que foi algo isso, passou rápido. Passou aqui rápido, é porque eu não consigo acompanhar, André, gente. essa tua ideia é sensacional. Eu defendo É. isso no meu livro. Eu acho que isso é o futuro dos instrumentos auxiliares. É que eles sejam compartilhados. E aí sim, imagina como uma pré-qualificação de um INCA pode ajudar centenas e centenas de hospitais, né? De um Ministério da Saúde pode ajudar milhares e milhares de unidades de saúde. Rony, Então, esse é o futuro. adesão. Veja, até que se chegue nisso, se alguém fez uma pré-qualificação, eu não poderia aderir? Sim, porque não? Entende? Por que 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 ela fosse não? compartilhada, né? Que ela fosse compartilhada com todo Porque mundo. essa é a ideia. A lei ela tem essa base de dizer, gente, peraí, se eu já fiz, né? Eu já amassei o pão aqui. Por que outras pessoas não podem comer? Por que você precisa reproduzir o mesmo procedimento? Assim, eu Exato, acho exato. isso tão lógico, né? Então, assim, a pré-qualificação como mais um instrumento, até para a gente conseguir, dentro dessa lógica do objeto, aprimorar, que a gente reclama tanto de objeto, né? Que é o que a gente mais reclama em licitação. Ah, é objeto que não tem qualidade. Mas a hora que surge um procedimento que tem como um viés você poder dissecar o objeto, porque aqui você não tem a pressão da licitação. Que o problema que eu Perfeito, vejo, né, perfeito, de perfeito. avaliar, que existe, você pode não fazer e fazer a avaliação de amostra. Mas aí você tem a pressão do demandante, aí você vai ter que garantir, se você reprovar, que existe todo um procedimento que você traz para dentro da sua competição. A ideia da pré-qualificação é fazer isso isento. Você faz Exato. isento e fica lá. E vai ficar aquilo. Você vai emitir um documento, como documento de cadastro, você vai, porque a lei também, né, para Varela, usa pré-qualificação como coisas diferentes. Pré-qualificação era o procedimento e pré-qualificação era o documento que você emite para dizer que alguém está pré-qualificado. Porque também tem isso. E aí, eu vou emitir um documento que vai provar que você está pré-qualificado. Você pode levar isso em outros lugares. Por que não? Entendeu? A É. gente precisa expandir esses procedimentos. Não, eu acho que a lei deu a abertura, assim como o RDC, eu defendo muito a pré-qualificação compartilhada, como o André falou, Eu já né? escutei você Desde a, falando isso, achei super interessante. desde a lei das estatais, eu falo, poxa É. vida, eu tenho um estatal de saneamento em praticamente todos os estados. Por que não fazer uma pré-qualificação? Elas compram o mesmo tipo de objeto.
faz uma única pré-qualificação que vai servir a todas elas. E aí, elas, ao invés de terem que, durante a licitação, ter que resolver, como você falou, é um maior problema. A maioria das licitações federais de compras que eu vejo, a turma não faz mais nem análise de amostra. Porque são centenas de itens. E parar vai passar 2 meses fazendo a licitação. Então, nem analisa mais a amostra, espera a pressão para a execução contratual. É. Com a pré-qualificação, a gente evita isso, como o Alessandro bem falou, a gente já filtra os licitantes, os objetos, para termos bons licitantes, bons produtos participando da licitação. Acho que isso é fundamental. Mandar um beijo para a Gisela. Muito obrigado, Gisela, pelo seu depoimento lá. A equipe me mandou hoje para ver. Amei. Obrigado mesmo, de coração, sobre os nossos cursos. Obrigado mesmo. Então, eu acho que a gente teve um grande avanço na nossa legislação pós-pregão eletrônico de ampliar a competição. Isso foi maravilhoso. O pregão eletrônico deu uma, que o professor Marcelo Filho chama, né? Ampliou a democratização das licitações, iniciou um processo de democratização das licitações. A gente tem que aprender a usar as ferramentas para filtrar agora, porque o maior desafio hoje das licitações, eu vou até lançar um desafio, se alguém puder me ajudar, eu estou pedindo a alguns alunos e alunas bem queridos, e eles estão tentando me ajudar, mas a gente não tem os dados das contratações frustradas na administração pública. 90% das pessoas, dos gestores que eu mantive contato, eles não conseguem me dizer, me informar quantos processos, acaba a licitação, quantos processos chegam ao final do contrato ou ao final da ata. Quantos não chegam ao final do contrato ou ao final da ata por algum problema de frustração. O cara abandona, Mas, o cara não Rony, consegue entregar a a Tati decisão. sempre fala isso. O problema nosso, a gente não mapeia dados. A gente não tem informação. A gente, né, como órgão público, a gente domina a informação porque a gente usa, né? A gente gera, mas a gente não documenta isso. Aí a gente não tem dados. Esse é o grande problema. Mas Né? Você vê um absurdo isso. é A gente não tem isso documentado. É impressionante. Mais de 90% dos gestores que eu mantive contato e disse, olha, você consegue me informar, 2021 ou 2022, dos processos que você fez, por exemplo, de registro de preço, ata de registro de preço, quantos as atas chegaram ao final? Não. Não. A maioria não, mais de 90% não consigo, não tenho esse dado. Não tem, o governo federal não tem, que eu saiba, não tem. Né? E é uma lástima, porque se você não sabe se os contratos estão sendo concluídos, se você não sabe se as atas estão sendo concluídas, como você vai avaliar a eficiência da licitação? Porque não adianta a licitação baixar o preço e o cara não entregar. Né? Uma De ilusão. novo, a gente separa, a gente acha que licitação não dialoga com contrato. Desculpa, são irmãos siameses. Né? O problema não é só a licitação, você tem problema na licitação, você tem um contrato. Então, assim, eu preciso ter esses dados. Eu acho assim, muitas vezes isso aí é meio abandonado, né? Porque às vezes o órgão dentro da administração ele faz outras coisas e aí parece que não há essa preocupação. Eu espero que agora, sabe, Rony, com o PMCP, eu sou uma pessoa, como eu digo, entusiasmada com o PMCP, acho que a hora que ele se propuser a ser o que ele, né? Que ele, pelo menos assim, se apresentou, ele vai nos possibilitar extrair muita informação. Muita. Inclusive esse tipo de informação. Espero. Né? O que eu fui informado é que essa informação hoje não se extrai do sistema. O que eu fui informado. Não, acho que hoje não. A gente tem que mudar, acho que na administração pública a gente tem que mudar uma cultura também. Se criou um fetiche do menor preço, uma preocupação exagerada com o procedimento burocrático de seleção e a redução de preço cega. E se ignora o custo de uma frustração de uma contratação frustrada, o custo de uma contratação frustrada. Porque a gente não costuma mensurar isso, mãe. Exato. Uma vez lá no tribunal, teve um auditor, que eu sei porque a gente trocava muita ideia, e ele fez isso. Ele mapeou, tá? E aí ele ia colocando isso. Não, mas aqui, olha, se a gente entender que tem que ser, isso custou tanto. Chegou um momento que falaram, não é melhor você tirar isso. Entendeu? Porque, não, assim, meio que não interessa, entendeu? Parece que às vezes não interessa. Pode ser até para o próprio gestor ele se sentir mal, falar, depois alguém vai falar que o negócio ficou frustrado na minha gestão. Gente, mas espera um pouquinho, é pedagógico o negócio, né? Eu preciso descobrir, isso é o controle, gente. Isso é controle. Isso é controle. Isso. Por que frustrou?
Eu preciso saber aonde falhou, para Perfeito, poder no próximo corrigir, né? E a perfeito. gente não A faz. maior responsabilidade, na minha opinião, a maior responsabilidade para isso é controle interno e externo. Eu acho até que o controle interno mais, embora a maioria não nem olhe para isso, porque o controle interno, pela sua função, pela sua proximidade com o órgão, ele deveria ter Sim. sentir esse problema e tentar Esse é o avaliar, papel do poxa, controle interno. interno, eu preciso levantar Não, esses dados até para justificar medidas de restrição, sim. né? Por exemplo, vou começar a exigir garantia de proposta na minha licitação, porque se eu só estou contratando aventureiro, então vou Sim. ampliar, usar a garantia de proposta para afastar esses aventureiros. Eventualmente justificar, fazer licitações com outros modos de disputa, quem sabe até presencial. Estou falando aqui em Uhum. casos extremos, né, específicos, mas o fato é que nós temos uma grande dificuldade de fazer uma análise de resultado, não preço, mas do resultado do processo como um todo. É. Não adianta nada a gente baixar muito o preço da licitação e o contrato não ser entregue, a caneta não escrever, o serviço acabar na metade, e isso é Poxa, Carol, se o Você viu TCE que de Rio Grande do legal? Sul tem É, isso, eles têm um eu digo, sistema no Tribunal de Contas. poxa, Interessante isso. por favor, me É, envia isso. Por favor, manda é. um direct para mim que eu quero essa informação. Eu estou tentando há uns 2 meses levantar isso. Já falei com muita gente. E repito, mais de 90% diz não tenho ideia. Não tenho ideia. É. Mas Agora, enfim, Rony, desculpa, assim, viajei aqui nesse não, tudo assunto. bem. Assim, Eu vou outra lançar, coisa eu vou da lançar, pré-qualificação. desculpa, eu vou Fala. lançar um desafio. Eu vou fazer o seguinte: Ah, quem me trouxer isso num documento escrito, né? Para que eu possa citar, né? Aprovado, né? Fazer as coisas, mas um documento, sei lá, uma nota técnica, alguma coisa, eu vou dar, sei lá, a Roniflix, vou dar uma inscrição, um livro, eu vou fazer algum desafio nisso. Os 10 mesmo, primeiros. tá certo. Não, mas você viu, tem uma ideia boa aqui. Pô, depois até eu queria também, porque eu acho isso. Mas você veja, é o Tribunal de Contas. Eu não tenho nada contra, eu acho que o Tribunal de Contas tem competência para fazer muita coisa, né? Tá. Mas isso deveria ser, de início, uma iniciativa da própria administração, não do tribunal, entendeu? Mas eu acho que bom que você tem um órgão de controle que faz isso, entendeu? Que bom. A Carol está falando de licitação frustrada. Carol, licitação a gente consegue extrair dos sistemas, isso aí tranquilo. É, O que eu acho que não consegue, que eu saiba, são os contratos frustrados. Por exemplo, fez a licitação, ok. é, Joãozinho ganhou a é. licitação. Aí ele assinou a ata. 3 meses depois, ele some. Ele não entrega. Ele não fornece. Esse resultado frustrado da ata e do contrato, eu estou tendo uma grande dificuldade em pesquisar. Tá? É. Mas enfim. Então, precisa ver se esse sistema também chega nesse momento, né? Porque, em geral, a É. licitação, ok, porque é sistema e você consegue até ver. Mas também acho que não todas as licitações, viu, Rony? Depende da plataforma, né? Que às vezes tem coisa que você Exato. tem que enganar o sistema, né? Quando ela não permite o negócio de volta de fase, aí você engana o sistema, deixa o negócio lá, entendeu? Ela não fecha. Então tem muito disso. Pelo menos a Beck tinha muito disso. Interessante. É, Carol, manda direct. Te é. prometo ou um Roniflix ou um livro, alguma coisa. Se você tiver esses dados num documento oficial, eu gostaria muito de ver. Minha amiga, o tempo passa rápido com você. Sim. Quero fazer uma última pergunta. É, quais as suas sugestões, né? A gente falou pouco sobre pré-qualificação, acabei viajando um pouquinho nessa questão dos dados, mas quais as tuas sugestões para que a pré-qualificação seja implementada de maneira eficiente, né? A gente já falou sobre a possibilidade de ampliar, de compartilhar, de ter adesão. Adorei a ideia da adesão, desse compartilhamento da pré-qualificação. Quais são as tuas sugestões para que a gente possa implementá-la na nova lei da maneira mais eficiente possível? Eu acho que primeiro a administração ela tem que analisar se qual é o retorno que uma pré-qualificação pode gerar para ela, entendeu? E talvez uma pré-qualificação referente à habilitação, num primeiro momento, seja mais simples de fazer, até para se entender como é que é o procedimento da pré-qualificação, do que a pré-qualificação do objeto, né? Porque se tem dificuldade para fazer análise de amostra do contexto da competição, imagine para fazer isso fora. Então, né, começar por aquilo que é mais simples, que eu acho que é a pré-qualificação subjetiva mesmo, que é a do próprio licitante,
Lembrando que isso é aberto, gente, você vai divulgar o edital de chamamento, vai colocar as condições. Quer dizer, se ele não atender, esse negócio está sempre aberto, então em qualquer momento ele pode vir, ele pode corrigir o problema, pedir para se pré-qualificar novamente. E com o tempo, conforme ele for vendo qual é a vantagem disso, porque a vantagem vai ser quando ele fizer a licitação, né? Quando ele fizer a licitação. Que ele vai falar, gente, eu não preciso mais analisar tudo isso. Porque ele vai analisar pouquíssimas coisas, certidões que venceram, mas aquilo que é o grosso, que é analisar se realmente a empresa, ainda mais na ótica da nova lei, né? Porque isso é uma coisa que eu sempre tenho reforçado. A nova lei nos coloca como cartomantes, porque a gente analisa uma empresa hoje tentando pensar nela para o futuro, porque ela vai ter que nos atender durante um prazo muito longo. Então é como quando a gente está namorando alguém. Eu olho e falo, gente, realmente ele é um excelente partido para ser pai dos meus filhos. É bem isso. Eu vou ter que ter uma ideia. Né? Então, assim, na hora que a administração entender essa vantagem, aí partindo para a pré-qualificação com relação ao objeto, a hora que ela tiver esses dois, você imagina você vai abrir um procedimento só para disputar preço, porque todo o restante você já analisou. E além ainda traz, né, aquela possibilidade de você fazer uma licitação somente para os pré-qualificados, que era uma polêmica, né? Isso eu acho que vai dar polêmica. Porque tende o controle a dizer, ai, mas aí, competição, como aconteceu, por exemplo, com a tomada de preços, né? Mas Tomada nesse de caso, preço teve esse problema de, mas precisa estar previamente cadastrado, aí virou devidamente cadastrado, o não cadastrado também pode participar. Então, assim, talvez a polêmica atinente a esse instrumento seja essa questão de você fechar apenas para os pré-qualificados. Isso eu acho que a gente vai ter que superar isso ainda. mas eu acho que como o procedimento é permanentemente aberto, essa eventual crítica do controle, por exemplo, que no RDC, o Ministério Público Federal entrou com a DIN, e um dos pontos que criticava na pré-qualificação do RDC, pré-qualificação era isso. E o argumento era um argumento, com devida vênia, equivocado. Por quê? Porque a pré-qualificação agora é permanente, é diferente ela parece mais um registro cadastral do que a pré-qualificação da 866. Acho que a experiência, e até a Thaís falou, o André também colocou aqui, a experiência do INCA para a pré-qualificação objetiva é muito interessante. Eles têm normatização sobre isso, é muito interessante. Pode ser um interessante modelo para a gente começar a trabalhar. Na verdade, tem um aluno nosso, o Vilas, que ele tem escrito um livro, eu até tenho um livro bem interessante, que ele fala também sobre a pré-qualificação para as compras, como pode ser um instrumento útil. Uhum. Eu não vou conseguir achar agora não, mas está aqui na minha estante. Um livro... Pronto, Vilas Filho, está aqui no grupo, inclusive. Está aqui no grupo. Eu acho que a gente pode. E mandar um abraço também para o Rodrigo Pironte, querido irmão Rodrigo Pironte, que entrou aqui e mandou um abração para a gente. Mas Obrigada. perdão, Não, minha amiga, me desculpa, eu acabei. então, não, até alguém colocou aqui, eu só não vi o nome que passou. Mas, assim, e aí foi dito isso mesmo, é meio incompatível ela estar permanentemente aberto e eu direcionar para uma licitação exclusiva. Mas eu posso colocar um time, né? Sim. Como a gente fazia na tomada de preço, gente? É assim, isso que eu falo, a ideia não é nova. Eu posso colocar um limite, olha, não, ele tem que se pré-qualificar até determinado momento, porque senão também eu posso criar algum tipo de restrição indevida. A isso, essa ótica eu concordo. Mas se eu colocar uma data limite, qual é o problema? Não vejo Como edital problema tinha, né? nenhum. A sessão também. Eu já vou estar dizendo, olha, vai ser para aquela licitação tal. Não, eu não vejo problema, não vejo. Acho que a gente tem que, sabe, desapegar desses A gente tem muitos preconceitos, Rony. Muitos preconceitos. É uma coisa muito louca isso. Muito arraigada essa questão, né? De corrupção, Não, gente, vamos lá. Eu tô com 30 anos, nunca tive um processo, pelo amor de Deus. Nunca tive um processo. Porque sempre foi transparente, entendeu? Vamos fazer, vamos instruir processo, vamos colocar, vamos argumentar. E pronto, quando você torna a coisa pública, eu acho que facilita, né? E não tem amparo para questionamentos de condutas irregulares. Eu acho que essa lei ela ainda mostra mais isso, né? A ideia de divulgação das coisas aí só é ampliada.
Perfeito, perfeito. Eu também acho que a gente precisa, e está no momento de construir essa mudança de mentalidade. Acho que É, está acontecendo graças a autores, você, Rodrigo, juristas, próprios membros de órgão de controle que estão defendendo esse maior amadurecimento. Eu vejo muitos colegas do órgão de controle, o Márcio, que está aqui sim. na live mesmo, é um que tem uma visão muito, muito madura do processo, até porque já teve lá, Alessandro Macedo também. Eu acho que isso é um amadurecimento que está vindo no controle, está vindo no jurídico, está vindo nos gestores, e a Uhum. tendência, eu acredito, é a gente superar esses preconceitos e melhorar a qualidade das contratações, com mais dados, né? Aproveitando a flexibilidade da lei, aproveitando essas ferramentas interessantes como padronização, como pré-qualificação. Acho que esse aqui é o futuro. Acho que esse é o futuro. Não, Mas, amiga, concordo. eu, eu quero primeiro te agradecer. Quero convidar todo mundo. Eu vi aqui a Gisela falando do curso Prêmio, da ansiedade. Eu estou mais ansioso ainda. Quero reiterar o agradecimento a você por aceitar o convite para estar aqui na nossa live, por aceitar o meu convite para estar no nosso curso Premium. Quero novamente parabenizar pela inspiração que você para tantos alunos e alunas. Pessoal, quem está aqui, quero convidar para estar amanhã comigo às 19 horas na nossa live de lançamento do curso Premium. Vai ter, repito, um, digamos, um combo especial, a venda junta, né, reunida do Premium com o Roneflix, mas é por tempo bem limitado, é só realmente para o lançamento, tá? Então, quem já é Premium sabe que sempre tem um desconto diferente. Por favor, indique aí para as pessoas. E, Cris, queria passar para você fazer seus agradecimentos e suas últimas considerações nessa live sobre padronização e sobre pré-qualificação, que eu lembrei que você tem a aula, eu estou aperreado aqui Não, tudo com a tua bem. aula da PUC. Não, é só gratidão, realmente, né? É sempre bom estar podendo trocar ideias, né? Porque eu falo que isso aqui é uma discussão, tipo, quase que numa mesa, né? Tomando bom vinho, trocando ideias e podendo, né? Compartilhar com pessoas tão interessantes. Passou cada coisa, assim, interessante em termos de comentários, em termos de experiências. Isso é muito bom. Saber que tem muita gente que não tá com receio mesmo, viu, Rony? Que tá querendo se debruçar, tá querendo extrair que tem de melhor. Então, acho que sim, discussões como essa que você propicia, elas são boas por isso, né? Sempre passam aqui pessoas, né, com muitas ideias assim excelentes, que são disruptivas mesmo. A gente precisa de gente disruptiva agora. Então, é só gratidão por estar inserida nesse rol de pessoas aí. Obrigada sempre. Ô, Cris, a gratidão é minha e fico muito feliz com o seu brilho, tá? E olha, todo mundo você é unanimidade. Os elogios a Cris, a Cris Stroop são unânimes, todo mundo elogia. E repito, fico muito feliz como meus alunos e alunas, e notadamente alunas, sempre dizem: Ah, eu me inspiro na Cris. Ah, ela é sensacional. Mal Ah, a sabem Cris é elas que nossa. eu me inspiro nelas. Mal Ah, sabem. legal. Né? Porque isso é uma via de mão É dupla, né? Que eu falo, não existe verdade, professor sem bons alunos. É é por isso que eu acho que eu não verdade, deixo dar aula na graduação, né? é Porque verdade, é eles são verdade. muito inspiradores, né? Quando você pega essa troca, por isso que aulas como a sua, que, né, a ideia de presencial, das pessoas ali abrirem a câmera, perguntar, isso é muito interessante. Olha Os aqui, ó, a grupos, Mari. né? Os grupos de WhatsApp que são assim verdadeiras aulas, né? Então isso é muito bom, gente. Assim, venham participar mesmo, porque eu brinco que é uma experiência de vida, É né? verdade, Você legal. sai transformado. Isso é muito bom. Legal. A Mari colocou aqui, maravilhosa. Minha ídola Mora, Luciana, você realmente é sensacional. Pessoal, então amanhã, 19 horas, três coisas que você precisa saber sobre, antes de 2024, sobre a nova lei de licitações. É esse o tema da live. Eu vou pensar em três coisas interessantes, vou consultar Márcio, Ronaldo, será três tretas bem pesadas, assim, coisas interessantes para a gente conversar amanhã às 19 horas, tá bom? Por favor, quem quiser, apareça. E Cris, muito Posso só uma obrigado. coisinha rapidinha? Claro, Porque assim, nessa claro. live não dá para fazer isso, mas amanhã, eu não sei se eu vou conseguir entrar, porque eu tenho aula, mas eu queria que você sorteasse para os seus alunos uma obra, é uma obra coletiva, não é aquela, né, da crise do Rafa, porque não saiu a segunda edição ainda. Então é uma outra que eu recebi aqui, tá? E eu queria sortear, e aí você está autorizado aí a fazer o sorteio junto com outras coisas aí que você vai oferecer,
tá bom? Ah, E que aí você manda, eu só bacana. não sei o nome, gente. É uma obra que foi organizada pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. Então, ela, assim, ela é multitemática, né? Tem a parte financeira. Então, é uma obra bem interessante. Bem interessante. Oh, perfeito. Então, só amanhã a gente vai ter sorteio, então me lembrem amanhã. Ah, obrigado, e Aí eu novamente te mando obrigado a pela foto generosidade. depois, tá? Eu te mando a foto do livro para você colocar pro pessoal. Tá bom. A Érica já botou aqui sorteio. A Érica ficou muito, conviveu muito com a Gabi, viu? Viu, Érica? A Gabi Galvão. Olha, É, pessoal, um abração para vocês, uma ótima noite. Cris, beijão, fica beijo, meu com Deus, amigo. tá? Você Até mais. também. Até. Tchau. Tchau.